Muito já foi dito para apresentar o princípio da química mental e provar, com a ajuda das experiências diárias e observações casuais do aluno, que, no momento em que duas mentes se aproximam, ocorre uma mudança mental perceptível em ambas, às vezes de natureza antagônica e às vezes de natureza cordial. Toda mente tem o que pode ser chamado de campo elétrico. A natureza desse campo varia, dependendo do humor da mente e da química mental que cria o campo. O autor acredita que a condição normal ou natural da química de qualquer mente é o resultado de sua herança física mais a natureza dos pensamentos que dominam tal mente, e que toda mente está mudando continuamente, na medida em que a filosofia e os hábitos gerais de pensamento do indivíduo mudam a química mental. O autor acredita que esses princípios são reais. É fato conhecido que qualquer indivíduo pode voluntariamente mudar sua química mental, de modo a atrair ou repelir todos com que entre em contato. Dito de outra maneira, qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental que atrairá e agradará ou repelará e antagonizará os outros. E isso sem a ajuda de palavras, expressões faciais ou outra forma de movimento ou atitude corporal. Volte agora à definição de Mastermind. Uma mente que surge da combinação e coordenação de duas ou mais mentes no espírito de perfeita harmonia. E você vai pegar o pleno significado da palavra harmonia, como utilizada aqui. Duas mentes não podem se combinar ou serem coordenadas a menos que o elemento de perfeita harmonia esteja presente, residindo aí o segredo do sucesso ou fracasso de praticamente todos os negócios e parcerias sociais. Todo gerente de vendas, todo comandante militar e todo líder em qualquer setor entendem a necessidade de um espírito de entendimento comum e cooperação para alcançar o sucesso. Esse espírito de harmonia e objetivo do grupo é obtido pela disciplina, voluntária ou forçada, de tal natureza que a mente do indivíduo se funde em um mastermind, o que significa que a química das mentes individuais é modificada de tal maneira que essas mentes se fundem e funcionam como uma. Os métodos pelos quais esse processo de combinação ocorre são tão numerosos quanto os indivíduos engajados nas várias formas de liderança. Todo líder tem seu próprio método de coordenação da mente dos seguidores. Um usará a força, o outro usará a persuasão. Um jogará com medo de punições, enquanto o outro jogará com recompensas, a fim de abrandar as mentes individuais de um determinado grupo de pessoas, para que possam ser combinadas em uma mente do grupo. O aluno não terá que pesquisar muito profundamente as histórias das vendas, da política, dos negócios ou das finanças para descobrir a técnica empregada pelos líderes desses campos no processo de combinar as mentes dos indivíduos em uma mente de grupo. Os grandes líderes mundiais, entretanto, foram providos pela natureza com a composição química mental favorável, que age como núcleo de atração para outras mentes. Napoleão é um exemplo notável de homem que possuía o tipo de mente magnética com acentuada tendência para atrair as mentes que contatava. Os soldados seguiam Napoleão para a morte certa, sem vacilar, devido à natureza impulsora ou atraente de sua personalidade, que nada mais era do que sua química mental. Nenhum grupo de mentes pode ser combinado em um mastermind se um dos indivíduos do grupo possuir uma mente extremamente negativa, repelente. Mentes negativas e positivas não irão se mesclar no sentido aqui descrito como mastermind. A falta de conhecimento desse fato levou muitos líderes habilidosos à derrota. Qualquer líder habilidoso que entenda o princípio da química mental pode combinar praticamente qualquer grupo de pessoas temporariamente e, desse modo,
representar uma mente de massa, mas a composição se desintegrará quase que no exato momento em que a presença do líder for removida do grupo. As mais bem-sucedidas empresas de seguros de vida, bem como outras firmas de vendas, fazem reuniões uma vez por semana ou mais. Com que objetivo? Com o objetivo de combinar as mentes individuais em um mastermind, que por um número limitado de dias servirá de estímulo para as mentes individuais. Pode ser verdade, e geralmente é, que os líderes desses grupos não entendam o que de fato acontece nos encontros, chamados de reuniões para levantar o ânimo. Nessas reuniões, a palavra geralmente é dada ao líder e outros membros do grupo, às vezes a alguém de fora. Enquanto isso, as mentes dos indivíduos conectam-se e recarregam uma às outras. O cérebro do ser humano pode ser comparado a uma bateria. Se ficar esgotado ou fraco, a pessoa se sentirá desanimada, desencorajada e carente de ânimo. Quem é tão afortunado que nunca teve essa sensação? O cérebro humano, quando esgotado, deve ser recarregado, e isso é feito pelo contato com uma ou mais mentes mais energizadas. Os grandes líderes entendem a necessidade do processo de recarga e, além disso, sabem como fazê-lo. Esse conhecimento é a principal característica a distinguir um líder de um seguidor. Afortunada é a pessoa que entende o bastante desse princípio para manter o cérebro vitalizado ou recarregado pelo contato periódico com a mente mais energizada. O contato sexual é um dos estímulos mais eficazes para recarregar a mente, contanto que seja realizado de forma inteligente entre um casal que tem afeto genuíno. Qualquer outro tipo de relacionamento sexual é um desvitalizador mental. Qualquer psicoterapeuta profissional competente pode recarregar o cérebro em poucos minutos. Antes de encerrar a breve referência ao contato sexual como meio de revitalizar a mente esgotada, parece apropriado chamar a atenção para o fato de que todos os grandes líderes, de onde quer que surjam, são pessoas de natureza altamente sexual. Existe uma tendência crescente entre médicos e outros profissionais da saúde bem informados de aceitar a teoria de que todas as doenças começam quando o cérebro do indivíduo está enfraquecido ou desvitalizado. Em outras palavras, é fato conhecido que a pessoa com o cérebro perfeitamente vitalizado está praticamente, se não totalmente, imune a todos os tipos de doença. Todo profissional inteligente da área da saúde sabe que a natureza ou a mente curam doenças, em todos os casos onde a cura acontece. Remédios, fé, imposição das mãos, quiropraxia e todas as outras formas externas de estímulo nada mais são que auxílios artificiais para a natureza, ou, para dizer de modo correto, meros métodos de colocar a química mental em funcionamento, com a finalidade de reajustar as células e tecidos do corpo, revitalizar o cérebro e fazer com que a máquina humana funcione normalmente. O mais ortodoxo profissional da saúde admitirá a veracidade desta afirmação. Quais podem ser, então, as possibilidades de futuro avanços no campo da química mental? Pelo princípio da combinação harmoniosa de mentes, pode-se desfrutar da saúde perfeita. Com auxílio deste mesmo princípio, pode-se desenvolver poder suficiente para resolver problemas econômicos que afligem constantemente todos os indivíduos. Podemos julgar as futuras possibilidades da química mental, fazendo um inventário das conquistas do passado, tendo em mente que essas conquistas foram resultado de descobertas acidentais e de agrupamentos casuais de mentes. Estamos nos aproximando do tempo em que os docentes de universidades ensinarão química mental do mesmo modo que os outros assuntos são explicados hoje. Enquanto isso, estudos e experimentos relacionados ao tema abrem uma vasta possibilidade para o aluno. Química mental e poder econômico.
É fato demonstrável que a química mental pode ser aplicada de modo adequado às questões cotidianas do mundo econômico e comercial. Pela combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode desenvolver poder suficiente para permitir que indivíduos cujas mentes foram combinadas realizem proezas aparentemente sobre-humanas. Poder é a força com a qual o homem atinge o sucesso em qualquer atividade. Poder em quantidades ilimitadas pode ser aproveitado por qualquer grupo de pessoas dotadas de sabedoria para submergir suas próprias personalidades e interesses individuais na combinação de suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. Observe para seu proveito a frequência com que a palavra harmonia aparece por toda parte nesta lição. Não existe desenvolvimento de um mastermind onde não exista o elemento de perfeita harmonia. As unidades mentais individuais não irão se combinar até que as duas mentes tenham sido estimuladas e aquecidas. Por assim dizer, com um espírito de perfeita harmonia de objetivo. No momento em que duas mentes começam a seguir rotas de interesse divergentes, as unidades individuais separam-se e o terceiro elemento, conhecido como mastermind, que surgiu da aliança amigável e harmoniosa, se desintegra. Chegamos agora ao estudo de alguns homens bem conhecidos que acumularam grande poder e também grandes fortunas pela aplicação da química mental. Vamos começar nosso estudo com 3 homens conhecidos por suas grandes conquistas nos respectivos campos de atividade econômica, empresarial e profissional. Seus nomes são Henry Ford, Thomas Edison e o Firestone. Dos 3, Henry Ford é o de longe o mais poderoso no que se refere a poder econômico e financeiro. Ford é hoje o homem mais poderoso da Terra. Muitos dos que estudaram Ford acreditam que seja o homem mais poderoso que já existiu. Aquele que se sabe foi o único com poder suficiente para ludibriar o truste do dinheiro dos Estados Unidos. Ford acumulou milhões de dólares com a facilidade com que uma criança enche seu baldinho de areia ao brincar na praia. Pessoas bem informadas disseram que, se precisasse, Ford poderia lançar um pedido de dinheiro e angariar $1 bilhão, tendo essa quantia disponível para uso dentro de uma semana. Ninguém que conheça as conquistas de Ford duvida disso. Aqueles que o conhecem sabem que ele pode fazer isso sem mais esforço que o despendido pela maioria dos homens, para juntar o dinheiro para pagar o mês de aluguel. Ele poderia angariar dinheiro se necessitasse, mediante a aplicação inteligente dos princípios que embasam este curso. Enquanto o novo automóvel de Ford estava em processo de aprimoramento, em 1927, dizem que ele recebeu encomendas, com pagamento à vista, de mais de 375 mil carros. Com um preço estimado de $600 por carro, o montante recebido antes de um único veículo ter sido entregue equivaleria a $225 milhões. Esse é o poder da confiança na capacidade de Ford. Thomas Edison, como todos sabem, é um filósofo, cientista e inventor. Talvez seja o mais perspicaz estudante da Bíblia neste mundo, mas da Bíblia da natureza e não da miríade de Bíblias produzidas pelo homem. Thomas Edison tem uma percepção tão aguçada da Bíblia da Mãe Natureza que aproveitou e combinou suas leis para o bem da humanidade. Mais do que qualquer outra pessoa até hoje, foi ele que juntou a ponta de uma agulha e um pedaço giratório de cera de um jeito que a vibração da voz humana possa ser gravada e reproduzida pelo fonógrafo. Foi Edison quem primeiro aproveitou o relâmpago e o fez servir como luz para o uso do homem por intermédio da lâmpada incandescente elétrica. Foi Edison quem deu ao mundo o cinestoscópio. Essas são algumas das suas mais notáveis realizações, os milagres modernos que ele realizou, não por falcatrua, sob o pretexto impostor de poder sobre-humano, mas a luz brilhante da ciência,
transcendem todos os chamados milagres descritos nos livros de ficção criados pelo homem. Harvey Firestone é o espírito motor da grande indústria de pneus Firestone em Akron. Suas conquistas industriais são tão conhecidas em todos os lugares onde se utilizam automóveis que não parece necessário nenhum comentário especial a respeito. Esses 3 homens começaram suas carreiras, negócios e vida profissional sem capital e com pouca instrução escolar, do tipo que se costuma chamar de educação. Os 3 agora são muito instruídos, os 3 são ricos, os 3 são poderosos. Agora vamos investigar a fonte do sucesso e poder. Até aqui lidamos apenas com o efeito. O verdadeiro filósofo deseja entender a causa de um determinado efeito. É de conhecimento geral que Ford, Edison e Firestone são amigos pessoais chegados há muitos anos, que antigamente tinham o hábito de ir para a floresta uma vez ao ano para um período de descanso, meditação e recuperação. Mas não é de conhecimento geral e é uma grande dúvida se eles mesmos têm conhecimento disso, que existe entre os 3 um laço de harmonia que fez suas mentes se combinarem em um mastermind, que é a verdadeira fonte do poder de cada um. Essa mente de grupo, surgida da coordenação das mentes individuais de Ford, Edison e Firestone, permitiu a eles sintonizarem em forças e fontes de conhecimento com as quais a maioria dos homens não está familiarizada. Se o aluno duvida dos princípios ou efeitos aqui descritos, convém lembrar que mais da metade da teoria aqui exposta é um fato conhecido. Por exemplo, é sabido que os 3 homens têm grande poder. É sabido que são ricos. É sabido que começaram sem capital e com pouca escolaridade. É sabido que mantêm contato mental periódico. É sabido que são harmoniosos e cordiais. É sabido que seus feitos são tão marcantes que fica impossível comparar com o de outros homens em seus respectivos campos de atividade. Todos esses efeitos são conhecidos por praticamente qualquer criança de escola do mundo civilizado. Portanto, não pode haver controvérsia quanto a isso. Quanto às causas das realizações de Edison, Ford e Firestone, podemos ter certeza de uma coisa: não se basearam em trapaça, fraude, no sobrenatural, nas chamadas revelações ou qualquer outra forma de lei antinatural. Esses homens não possuem um arsenal de truques. Trabalham com leis naturais, leis que na maior parte são bem conhecidas por todos os economistas e líderes no campo da ciência, com a possível exceção da lei que embasa a química mental. Até o momento, a química mental ainda não está suficientemente desenvolvida para ser classificada pelos cientistas no catálogo de leis conhecidas. O mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que coordene suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. O grupo pode consistir de qualquer número de integrantes a partir de 2. Melhores resultados tornam-se visíveis a partir da combinação de 6 ou 7 mentes. Foi sugerido que Jesus Cristo descobriu como fazer uso do princípio da química mental e que suas ações aparentemente milagrosas provinham do poder que ele desenvolveu por intermédio da combinação das mentes de seus 12 discípulos. Foi ressaltado que quando um dos discípulos, Judas Iscariotes, cometeu traição, o mastermind desintegrou-se na mesma hora e Jesus deparou com a catástrofe suprema de sua vida. Quando 2 ou mais pessoas harmonizam suas mentes e produzem o efeito conhecido como mastermind, cada pessoa no grupo é investida do poder de contatar e coletar conhecimento do subconsciente de todos os outros membros do grupo. Esse poder torna-se imediatamente perceptível, tendo o efeito de estimular a mente a uma taxa de vibração mais elevada e evidenciando-se na forma
de uma imaginação mais viva e da consciência do que parece um sexto sentido. É graças a esse sexto sentido que novas ideias lampejam na mente. Essas ideias assumem a natureza e forma do objeto dominante na mente do indivíduo. Seu grupo reuniu-se com o objetivo de discutir um dado assunto. Ideias relacionadas a tal assunto jorrarão na mente de todos os participantes, como se uma influência externa estivesse ditando-as. As mentes dos integrantes do Mastermind se tornam imãs, atraindo ideias e estímulos de pensamento de natureza mais organizada e prática, que ninguém sabe de onde vem. O processo de combinação mental aqui descrito como Mastermind pode ser comparado ao ato de conectar muitas baterias a um só fio transmissor, incrementando assim o poder que flui pelo cabo. Cada bateria adicionada aumenta o poder que passa pelo fio, devido à quantidade de energia que produz. É a mesma coisa no caso da combinação de mentes individuais em um Mastermind. Cada mente, graças à química mental, estimula todas as outras mentes do grupo, até a energia mental tornar-se tão grande que penetra e se conecta com a energia universal, conhecida como éter, que por sua vez toca cada átomo do universo. O aparelho de rádio baseia-se em larga medida na teoria aqui exposta. É preciso construir poderosas estações transmissoras para incrementar a vibração do som, antes que possa ser captada pela energia da vibração muito mais elevada do éter e carregada em todas as direções. O Mastermind, composto de várias mentes individuais, tão combinadas que produzem uma energia de vibração muito forte, constitui quase que uma contraparte exata de uma emissora de rádio. Todo orador público já sentiu a influência da química mental, pois é bem sabido que assim que a mente de um indivíduo da plateia estabelece afinidade com o orador, sintonia com a vibração da mente, ocorre um aumento notável do entusiasmo na mente do orador, e ele muitas vezes chega ao auge da eloquência, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Em geral, os primeiros 5 a 10 minutos dos discursos são dedicados ao que é conhecido como aquecimento. É o processo pelo qual as mentes do orador e da plateia combinam-se em um espírito de perfeita harmonia. Todo orador sabe o que acontece quando esse estado de perfeita harmonia falha em se materializar em parte do público. Os fenômenos aparentemente sobrenaturais que ocorrem em encontros espíritas são resultado da reação das mentes do grupo umas sobre as outras. O fenômeno raramente se manifesta antes de 10 a 20 minutos após a formação do grupo, pois este é o tempo aproximado necessário para as mentes se harmonizarem e fundirem. As mensagens recebidas pelos membros de um grupo espírita provavelmente vêm de uma das seguintes fontes, ou de ambas: do vasto depósito do subconsciente de algum membro do grupo, do depósito universal do éter, no qual é mais do que provável que toda a vibração do pensamento seja preservada. Nenhuma lei natural conhecida, tampouco a razão humana, sustentam a teoria da comunicação com pessoas que já morreram. É fato conhecido que qualquer indivíduo pode explorar o estoque de conhecimento na mente do outro por meio da química mental, e parece razoável supor que este poder pode ser estendido para incluir contato com qualquer vibrações disponíveis no éter, se houver alguma. A teoria de que todas as vibrações mais altas e mais refinadas, como as surgidas dos pensamentos, são preservadas no éter, deriva do fato conhecido de que nem a matéria nem a energia, os dois elementos conhecidos no universo, podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor que todas as vibrações que foram incrementadas o suficiente para serem
coletadas e absorvidas pelo éter continuarão a existir para sempre. As vibrações mais baixas, que não se misturam ou contatam com o éter, provavelmente vivem uma vida natural e se extinguem. Todos os chamados gênios provavelmente obtiveram sua reputação porque, por mero acaso ou não, formaram alianças com outras mentes que lhes permitiram incrementar suas próprias vibrações mentais, a ponto de conseguirem entrar em contato com o templo do conhecimento, registrado e arquivado no éter do universo. Todos os grandes gênios, tanto quanto os fatos reunidos pelo autor permitem saber, eram pessoas altamente sexuais. O fato de que o contato sexual é o maior estimulante mental dá colorido à teoria aqui descrita. Indo mais fundo na investigação para descobrir a fonte do poder econômico manifestado pelas conquistas de homens de negócios, vamos estudar o caso do grupo de Chicago, conhecido como os Grandes Seis. Uma empresa confiável de informações financeiras estimulou a renda anual desses 6 homens em mais de 25 milhões de dólares, ou uma média de mais de 4 milhões de dólares por homem. A análise dos 6 homens revela que nenhum dispunha de especial vantagem escolar. Todos começaram sem capital ou crédito farto. Suas conquistas financeiras deveram-se a planos individuais e não a algum caso da roda da fortuna. Muitos anos atrás, os 6 homens formaram uma aliança amistosa, reunindo-se de tempos em tempos com o objetivo de ajudar um ao outro com ideias e sugestões em suas linhas de atividade empresarial. Com exceção de 2 homens, os outros não estavam de maneira alguma associados em uma parceria legal. Os encontros eram estritamente com o objetivo de cooperar e ajudar com ideias e sugestões e, ocasionalmente, endossar notas e outros títulos para auxiliar algum membro do grupo que se encontrasse em uma emergência. Diziam que os Grandes Seis eram multimilionários. Via de regra, não há nada digno de maiores comentários a respeito de um homem que nada mais fez que acumular alguns milhões de dólares. Entretanto, existe algo ligado ao sucesso financeiro desse grupo específico, que vale muito a pena comentar, estudar, analisar e até mesmo imitar. E esse algo é o fato de terem aprendido como coordenar suas mentes individuais, combinando-as em um espírito de perfeita harmonia, criando com isso um mastermind, que destrava em cada indivíduo do grupo portas que estão fechadas para a maior parte da raça humana. A United States é uma das organizações industriais mais fortes e poderosas do mundo. A ideia dessa indústria gigante surgiu na mente de Gary, um advogado relativamente comum da cidade pequena, nascido e criado em uma cidadezinha de Chicago. Gary cercou-se de um grupo de homens cujas mentes ele combinou com sucesso em um espírito de perfeita harmonia, criando assim um mastermind, que foi o espírito motor da grande United States. Onde quer que se procure, sempre que se encontra um enorme sucesso nos negócios, finanças, indústria ou qualquer profissão, pode-se ter certeza de que por trás existe algum indivíduo que aplicou o princípio da química mental, a partir do qual o mastermind foi criado. Esses sucessos surpreendentes, com frequência, parecem obra de uma só pessoa, mas olhe de perto e vão aparecer outros indivíduos cujas mentes estiveram coordenadas com a da pessoa. Lembre-se que 2 ou mais pessoas podem operar o princípio da química mental para criar o mastermind. Poder é conhecimento organizado e manifestado por esforços inteligentes. Nenhum esforço pode ser organizado, a não ser que os indivíduos nele engajados coordenem seus conhecimentos e energia em um espírito de perfeita harmonia. A falta de coordenação harmoniosa do esforço é a principal causa de praticamente todo o fracasso nos negócios.
Um experimento interessante foi conduzido pelo autor em colaboração com os alunos de uma faculdade bem conhecida. Cada aluno foi solicitado a escrever um ensaio sobre como e por que Henry Ford ficou rico. Pediu-se que cada aluno descrevesse no ensaio o que acreditava ser a natureza real dos ativos de Ford e de que esses ativos consistiam em detalhes. A maioria dos alunos reuniu demonstrativos financeiros e inventários dos ativos de Ford e usou como base para as estimativas da riqueza do empresário. Nessas fontes da riqueza de Ford incluíram dinheiro em banco, matéria-prima e produtos acabados em estoque, imóveis, edifícios e o valor da marca, estimado em 10 a 25% do valor dos ativos materiais. Um aluno de um grupo de centenas respondeu o seguinte: os ativos de Henry Ford consistem principalmente de 2 itens a saber. Número 1, capital de giro e matérias-primas e produtos acabados. Número 2, conhecimento obtido pela experiência do próprio Henry Ford e pela cooperação de uma organização bem treinada que entende como aplicar esse conhecimento para o maior benefício do ponto de vista de Ford. É impossível fazer qualquer estimativa aproximada correta do valor real em dólares de qualquer um desses 2 grupos de ativos, mas, na minha opinião, seus valores relativos são: conhecimento organizado da organização Ford, 75%, valor em dinheiro e ativos financeiros de qualquer natureza, incluindo matéria-prima e produtos acabados, 25%. O autor é da opinião de que essa declaração não foi redigida pelo rapaz que a assinou sem a assistência de alguma mente ou mentes analíticas e experientes. Inquestionavelmente, o maior ativo de Henry Ford era o próprio cérebro. A seguir, os cérebros de seu círculo de associados mais próximos, pois foi pela coordenação desses que os ativos físicos sob seu controle foram acumulados. Caso cada fábrica de Ford, cada peça de maquinaria, cada átomo de matéria-prima ou produto acabado, cada automóvel montado e cada dólar depositado em banco fossem destruídos, Ford ainda seria o homem mais poderoso da Terra em termos econômicos. Os cérebros que construíram os negócios Ford poderiam duplicar tudo novamente em curto espaço de tempo. O capital está sempre disponível em quantidades ilimitadas para cérebros como os de Ford. Ford é o homem mais poderoso da Terra em termos econômicos, porque, tanto quanto o autor saiba, tem uma concepção mais penetrante e prática do princípio do conhecimento organizado do que qualquer outro homem. Apesar do grande poder e sucesso financeiro de Ford, pode ser que ele tenha errado muitas vezes ao aplicar os princípios pelos quais acumulou poder. Sem dúvida, os métodos de Ford para a coordenação mental foram muitas vezes brutos. Isso deve ter ocorrido nos primeiros tempos, antes que ele obtivesse a sabedoria que naturalmente cresce com a maturidade. Também não há dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford foi, pelo menos no início, resultado da aliança casual com outras mentes, particularmente a de Edison. É mais do que provável que a notável perspicácia de Ford sobre as leis da natureza tenha surgido como resultado da aliança amistosa com sua esposa, muito antes dele conhecer Edison ou Firestone. Muitos homens jamais tomam conhecimento de que a fonte real de seu sucesso é a esposa, devido à aplicação do princípio do mastermind. A esposa de Ford é uma mulher notavelmente inteligente, e o autor tem razões para crer que foi a mente dela, combinada com a do marido, que proporcionou a ele o primeiro passo real na direção do poder. Pode ser mencionado, sem diminuir de forma alguma, a honra ou a glória de Ford, que nos primeiros tempos ele teve que combater
os poderosos inimigos da falta de instrução e da ignorância em maior grau que Edison ou Firestone, ambos dotados naturalmente da afortunada aptidão para adquirir e aplicar conhecimento. Ford teve que lapidar esse talento a partir de sua tosca situação original. Dentro de um período de tempo incrivelmente curto, Ford dominou 3 dos inimigos mais costumazes da humanidade e os transformou em ativos da base de seu sucesso. Esses 3 inimigos são a ignorância, a falta de instrução e a pobreza. Qualquer homem que consiga deter essas 3 forças e mais ainda domá-las e usá-las com proveito, merece um estudo detalhado da parte de pessoas menos afortunadas. Vivemos em uma era de poder industrial. A fonte de todo esse poder é o esforço organizado. A gestão de empreendimentos industriais não só organizou trabalhadores individuais de modo eficiente, como, em muitos casos, fusões de indústrias foram efetuadas de tal forma que as empresas resultantes acumularam um poder praticamente ilimitado. Ao dar uma olhada nas notícias diárias, é difícil não se ver alguma reportagem sobre fusão empresarial, industrial ou financeira, reunindo enormes recursos sob uma só gestão e criando assim um grande poder. Em um dia é um grupo de bancos, no outro é uma cadeia de ferrovias, depois um conjunto de siderúrgicas, todos se unindo com o objetivo de desenvolver poder a partir de esforço altamente organizado e coordenado. Conhecimento de natureza geral e desorganizado não é poder, é apenas poder potencial, material, a partir do qual o poder verdadeiro pode ser desenvolvido. Qualquer biblioteca moderna possui um registro desorganizado de todo o conhecimento de valor herdado pela civilização atual. Mas esse conhecimento não é poder, porque não está organizado. Cada forma de energia e cada espécie de vida animal ou vegetal deve ser organizada para sobreviver. Os animais de grandes portes, cujos ossos encheram o quintal da natureza ao ser extintos, deixaram evidências silentes mais categóricas de que falta de organização significa aniquilação. Do elétron, a menor partícula da matéria, a maior estrela do universo, todas as coisas materiais oferecem prova positiva de que uma das primeiras leis da natureza é a organização. Afortunado o indivíduo que reconhece a importância dessa lei e trata de se familiarizar com as várias formas como ela pode ser aplicada com vantagem. O homem de negócios astuto não somente reconhece a importância do esforço organizado, como faz dele a base desse poder. Sem qualquer conhecimento do princípio da química mental ou da existência de tal princípio, muitos homens acumularam grande poder por simplesmente organizar o conhecimento que possuíam. A maioria dos que descobriram o princípio da química mental e o desenvolveram no Mastermind toparam com ele por acaso. Com frequência, falharam em reconhecer a real natureza da descoberta ou entender a fonte de seu poder. Na opinião do autor, o total de pessoas nos dias de hoje que usa de modo consciente o princípio da química mental para desenvolver poder pela combinação de mentes pode ser contado nos dedos das mãos, e talvez sobre vários dedos. Se essa estimativa for mais ou menos acertada, o aluno verá prontamente que não existe o mínimo perigo da prática da química mental tornar-se um campo saturado. É fato conhecido que uma das tarefas mais difíceis de qualquer homem de negócios deve realizar é induzir seus associados a coordenar esforços em um espírito de harmonia, induzir a cooperação contínua em um grupo de trabalhadores. Em qualquer tarefa é quase impossível. Apenas os líderes mais eficientes conseguem atingir esse objetivo altamente desejável. Muitos, de vez em quando, um grande líder desse tipo se sobressai no campo industrial, empresarial ou financeiro, e então o mundo ouve falar de Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller,
James Hill, poder e sucesso são praticamente sinônimos. Um surge do outro. Portanto, qualquer pessoa que tenha o conhecimento e a capacidade para desenvolver poder mediante a coordenação harmoniosa do esforço entre mentes, ou de qualquer outra maneira, pode ter sucesso em qualquer empreendimento razoável onde exista a possibilidade de ser bem-sucedido. Não se pode presumir que um mastermind irá brotar do nada em cada grupo de mentes que finja coordenação em um espírito de harmonia. A harmonia, no sentido real do termo, é tão rara entre grupos de pessoas quanto o cristianismo verdadeiro entre aqueles que se proclamam cristãos. A harmonia é o núcleo em torno do qual o estado mental conhecido como mastermind deve ser desenvolvido. Sem o elemento de harmonia não existe mastermind. Uma verdade que nunca é demais repetir. Woodrow Wilson tinha em mente o desenvolvimento de um mastermind, a ser composto por grupos de mentes representando as nações civilizadas do mundo, na proposta de criação da Liga das Nações. A concepção de Wilson foi a ideia humanitária de maior alcance já criada na mente do homem, pois lidava com um princípio que contém poder suficiente para estabelecer uma verdadeira fraternidade entre os homens na Terra. A Liga das Nações, ou alguma combinação semelhante de mentes internacionais, em um espírito de harmonia, certamente se tornará realidade. O momento em que tal união de mentes ocorrerá está estreitamente ligado ao tempo que as grandes universidades e instituições de ensino não sectárias levarão para substituir ignorância e superstição por entendimento e sabedoria. Esse tempo está se aproximando rapidamente. A psicologia do encontro revivalista. A antiga orgia religiosa, conhecida como revivalismo, oferece uma oportunidade favorável para o estudo do princípio da química mental, conhecido como mastermind. Observa-se que a música tem papel importante em trazer a harmonia essencial para a combinação de um grupo de mentes no revivalismo. Sem música, o encontro revivalista seria uma coisa morna. Durante os serviços revivalistas, o líder do encontro não tem dificuldade em criar harmonia entre as mentes dos devotos. Mas é fato conhecido que esse estado não perdura sem sua presença e que o mastermind que ele criou temporariamente se desintegra. Ao estimular a natureza emocional dos seguidores com o apoio de um cenário adequado e o reforço do tipo certo de música, o revivalista não tem dificuldade em criar o mastermind, perceptível a todos que o contatam. Até mesmo o ar fica carregado de energia positiva e agradável, que muda a química mental de todos os presentes. O grupo do revivalismo chama essa energia de Espírito do Senhor. Em experiências conduzidas com um grupo de pesquisadores científicos e leigos que desconheciam a natureza do experimento, o autor criou o mesmo estado mental e a mesma atmosfera positiva sem chamá-lo de Espírito do Senhor. Em muitas ocasiões, o autor testemunhou a criação da mesma atmosfera positiva em grupos de homens e mulheres do ramo de vendas, sem chamá-la de Espírito do Senhor, usando o mesmo princípio da química mental que os revivalistas chamam de Espírito do Senhor. O autor ajudou a coordenar uma escola de vendedores de Harrison Parker, fundador da Sociedade Cooperativa de Chicago, e a transformar a natureza de um grupo de 3.000 homens e mulheres sem experiência anterior em vendas para que vendessem mais de 10 milhões em títulos em menos de 9 meses e ganhassem mais de 1 milhão. Verificou-se que as pessoas que entravam na escola alcançavam o auge do seu poder de vendas dentro de uma semana em média. Depois, era necessário revitalizar o cérebro dos indivíduos com o encontro do grupo de vendedores. Os encontros eram conduzidos mais ou menos da mesma forma que o revivalismo religioso moderno, com mais ou menos o mesmo equipamento de palco, incluindo música e oradores de alta potência que exortavam os vendedores de modo muito parecido ao do religioso revivalista moderno.
Chame de religião, psicologia, química mental ou como quiser. Tudo se baseia no mesmo princípio, mas nada é mais certo do que o fato de sempre que um grupo de mentes faz contato em espírito de perfeita harmonia, cada mente do grupo é suplementada e reforçada pela energia perceptível chamada de mastermind. Segundo o conhecimento do autor, essa energia desconhecida pode ser o espírito do Senhor, mas opera de modo igualmente favorável quando chamada por qualquer outro nome. O cérebro e o sistema nervoso humanos constituem um mecanismo complexo que pouca gente, se é que alguém, entende. Quando controlado e direcionado de forma adequada, esse mecanismo realiza maravilhas. Sem controle, produz assombros de natureza espectral e fantástica, como pode ser observado ao se examinar qualquer interno em um manicômio. O cérebro humano tem conexão direta com um fluxo de energia contínuo, de onde todo homem deriva o poder de pensar. O cérebro recebe essa energia, mistura com a energia gerada pelo alimento ingerido pelo corpo e a distribui a cada parte do corpo com auxílio do sangue e do sistema nervoso. Isso torna-se então o que chamamos de vida. Ninguém parece saber de que fonte provém a energia externa. Tudo o que sabemos é que devemos tê-la ou morreremos. Parece razoável supor que essa energia não é outra, senão aquela que chamamos de éter e que flui para dentro do corpo junto com o oxigênio do ar ao respirarmos. Todo corpo humano normal possui um laboratório de química de primeira classe e um estoque de produtos químicos suficiente para a atividade de quebrar, assimilar, misturar e compor adequadamente o alimento que ingerimos, preparando-o para ser distribuído onde for necessário para constituir o organismo. Foram feitos muitos testes com homens e animais para provar que a energia conhecida como mente tem papel importante na operação química de compor e transformar o alimento em substâncias necessárias para constituir e manter o corpo conservado. É sabido que preocupação, excitação ou medo interferem na digestão e, em casos extremos, interrompem o processo por completo, resultando em doença ou morte. É óbvio, então, que a mente atua na química da digestão e distribuição do alimento. Muitas autoridades eminentes acreditam, embora jamais tenham sido cientificamente provado, que a energia conhecida como mente ou pensamento pode ser contaminada por unidades negativas ou intratáveis, em tal medida que o sistema nervoso como um todo deixa de funcionar em ordem. A digestão é afetada e várias formas de doença se manifestam. Dificuldades financeiras e amor não correspondido encabeçam a lista de causas para esses distúrbios da mente. Um ambiente negativo, tal como aquele em que algum membro da família pega no pé constantemente, vai interferir na química mental, a tal ponto que o indivíduo perderá a ambição e gradualmente afundará na letargia. Por esse motivo, o velho ditado de que a mulher pode fazer ou liquidar o homem é literalmente verdadeiro. Em uma lição subsequente, um trecho sobre esse assunto é dirigido às esposas. Qualquer aluno de ensino médio sabe que certas combinações de alimentos resultarão, caso ingeridas, em indigestão, dor violenta e até mesmo morte. A boa saúde depende, pelo menos em parte, de uma combinação alimentar harmonizada. Mas harmonia na combinação de alimentos não basta para garantir a boa saúde. Deve haver harmonia também entre as unidades de energia, conhecidas como mente. A harmonia parece ser uma das leis da natureza sem a qual não pode existir energia organizada ou qualquer forma de vida que seja. A saúde do corpo e da mente é literalmente construída em torno, a partir e em cima da harmonia. A energia conhecida como vida começa a se desintegrar e a morte se aproxima quando os órgãos do corpo param de funcionar em harmonia. No momento em que cessa a harmonia na fonte de qualquer forma de energia organizada, as unidades dessa energia são lançadas em um estado caótico, de desordem,
e esse poder fica neutro ou passivo. A harmonia é também o núcleo em torno do qual o princípio da química mental, conhecido como mastermind, desenvolve poder. Destrua a harmonia e você destrói o poder que brota do esforço coordenado de um grupo de mentes. Essa verdade tem sido afirmada, reafirmada e apresentada de todas as maneiras que o autor consegue conceber, em uma repetição interminável, porque, a menos que o aluno compreenda esse princípio e aprenda a aplicá-lo, esta lição é inútil. Sucesso na vida não importa o que se considere sucesso, é, em grande parte, uma questão de adaptação ao ambiente, de tal maneira que exista harmonia entre o indivíduo e seu meio. O palácio de um rei parece um casebre, se a harmonia não abundar dentro de suas paredes. Por outro lado, a cabana de um camponês pode conter mais alegrias que a mansão de um rico, se a harmonia estiver presente naquela e não nesta. Sem perfeita harmonia, a astronomia seria tão inútil quanto os ossos de um santo, pois estrelas e planetas colidiriam uns com os outros e tudo estaria em um estado de caos e desordem. Sem a harmonia de uma semente, poderia nascer uma árvore heterogênea de carvalho, álamo, bordô e sabe lá o que mais. Sem harmonia, o sangue poderia depositar o nutriente que faz crescer as unhas no couro cabeludo e fazer crescer ali um chifre que poderia facilmente ser mal interpretado pelos supersticiosos como um relacionamento do homem com certo cavalheiro chifrudo imaginário, muitas vezes citado pelos tipos mais primitivos. Sem harmonia não pode haver organização do conhecimento. Por isso, pode-se perguntar o que é conhecimento organizado, senão a harmonia de fatos, verdades e leis naturais. No momento em que a discórdia começa a se esgueirar pela porta da frente, a harmonia escapa pela porta dos fundos. Por assim dizer, seja no caso de uma sociedade de negócios ou de um movimento ordenado dos planetas no céu. Se o aluno tem a impressão de que o autor está dando ênfase indevida à importância da harmonia, deve lembrar que falta de harmonia é a primeira e muitas vezes a única e definitiva causa do fracasso.